Vamos apresentar aqui dois conceitos extremamente importantes. O primeiro, o MVA, ou Market Value Added, e o EVA, Economic Value Added. Antes de apresentar os conceitos propriamente ditos, deixa eu relatar o seguinte, rapidamente. Em 1993, isso está colocado num livro, né, de finanças, a remuneração do presidente da Disney foi de 203 milhões de dólares. Em 93 também, o lucro líquido da Disney caiu 63% e atingiu 230 milhões de dólares. Repare então que praticamente todo o lucro foi a remuneração do presidente da Disney. Agora, interessante é que pouca ou nenhuma resistência dos acionistas foi percebida em relação à remuneração do presidente da Disney. Acontece que durante o seu mandato como presidente da Disney, ele deixou os acionistas extremamente ricos. O valor de mercado da Disney subiu de 2,2 bilhões de dólares em 84 para 22,7 bilhões de dólares ao final de 93. Ou seja, durante 10 anos, ele multiplicou por 10 o valor de mercado ou a riqueza dos acionistas da Disney. Hoje em dia, então, se tem como dado, como principal objetivo dos gestores de uma empresa, não é mais a maximização do lucro, é sim a maximização do valor de mercado da empresa, que é a medida da riqueza dos acionistas. Acontece que muitas empresas, inclusive no nosso setor, ainda relutam em trilhar esse caminho, fazendo escolhas que conduzem a outras metas conflitantes com a melhoria do valor de mercado, né? Por exemplo, o aumento do tamanho da empresa, o aumento da moagem, né? Agregando mais áreas, mais lavoura e assim por diante, né? Será que isso gera riqueza para o acionista, né? Bom, como medir então essa geração de valor? A principal medida de geração de valor, né, é dada pelo Market Value Added, ou MVA. Como é que ele é calculado? O MVA é calculado entre dois períodos de tempo. Então está aí a expressão, o MVA de T1 para T2 é o Market Value, o valor de mercado da empresa em T2, menos o valor de mercado da empresa em T1, trazido a valor em T2, né? Essa expressão 1 mais a taxa mínima atrativa de retorno elevado a T2 menos T1, coloca o valor de mercado em T1 em T2. E aí eu posso então subtrair, porque as moedas, os valores estão expressos na mesma data. Esse conceito de MVA e também o conceito de EVA, né, o conceito de EVA principalmente, o de MVA não, mas o conceito de EVA foi introduzido pela Stern Stewart, uma empresa de consultoria americana ou mundial até, lá na década de 90. Né? E nesse livro, que eu coloco aí embaixo, o autor diz o seguinte: o MVA é a medida definitiva de criação de riqueza. O MVA é o montante acumulado pelo qual a empresa valorizou ou desvalorizou a riqueza dos acionistas. Coloca ainda, esse autor, que o MVA é a meta final no jogo da criação de riqueza. Acontece que o MVA, que é o valor de mercado, ou é a variação de valor de mercado de uma dada empresa, ele é consequência do comportamento de vários elementos econômicos que são exógenos à empresa, ou seja, estão fora do alcance das decisões dos gestores. Como é que resolve isso, então? Como é que eu posso selecionar alternativas que maximizem o MVA, dado essa situação, né? Por exemplo, guerra na Ucrânia, né? Influenciou um monte de negócios, né? E o gestor de uma dada empresa não tem controle sobre a guerra da Ucrânia, né? Nem o Trump tem. E aí a Stern Stewart propõe que o EVA, Economic Value Added, é a medida interna de desempenho, interna à empresa,
mais estreitamente correlacionada ao MVA e oferece a indicação mais confiável de se e enquanto as ações da gerência contribuirão para a riqueza do acionista. Aqui está o estudo feito lá na década de 90 pela Stan Stewart, que comparou o MVA, né, de várias empresas, pegando informações na Bolsa de Valores, né, e correlacionou isso com, por exemplo, o EVA, com o retorno sobre o capital, com o fato da empresa estar entre as mais admiradas, com o fluxo de caixa da empresa, com o lucro por ação, com vendas, né, o faturamento da empresa, que indica o tamanho da empresa. Né? E notou, então, que desses indicadores utilizados, o de maior correlação com o MVA foi o EVA. Né? Então, tá bom. Já que o EVA é interno, né, eu posso usar para comparar alternativas. Né? E como eu calculo isso? Bom, vamos tomar esse projeto de investimento. Tem um investimento inicial de 1.000, uma vida de 5 anos, um valor residual nulo ao final dos 5 anos. As vendas nesse projeto serão feitas à vista de 1.000 unidades monetárias por ano e é simplesmente uma empresa comercial, compra 600 unidades monetárias por ano. A taxa mínima atrativa é de 10% ao ano. Então está aqui o fluxo de caixa para esse projeto, né? Embolsos, que são os recebimentos de vendas, e os desembolsos. Então, na data zero, eu tenho um investimento inicial de 1.000 e depois eu tenho a compra, né, daquilo que eu estou vendendo por 600 unidades monetárias a cada ano. O resultado, então, está aí o fluxo líquido de caixa, né, um desembolso de 1.000 e depois embolsos líquidos de 400 ao ano. Né? O valor presente líquido desse fluxo de caixa líquido é de 516 unidades monetárias e a taxa interna de retorno é de 29% ao ano. Bom, isso então foi o VPL, né, e a taxa interna de retorno. Mas vamos ver o que é o EVA. O EVA foi definido como o lucro operacional líquido após os impostos, menos o custo do capital, né, vezes o capital total envolvido. Né? Então vamos ver um exemplo disso. Está aqui aquele projeto, né, o EVA daquele projeto. Então repara, aquele projeto vai gerar uma receita líquida, as vendas serão à vista, né? Então a receita é o mesmo valor do embolso de caixa que foi apresentado lá naquela tabela, e o custo das vendas é o custo da aquisição dos materiais, né? E somado com a depreciação dos 1.000, né, que é o capital que foi colocado. Então, eu tenho um custo das vendas de 800, o que me dá um lucro de 200 por ano. Agora, e qual é o EVA? O EVA, como foi falado lá, é lucro após os impostos, né? Nesse caso, nós estamos esquecendo o imposto, não deveria, mas estamos esquecendo. Então, é o lucro menos o custo total do capital, né? 10% vezes. Durante o ano 1, eu fiquei com 1.000, né? Esses 1.000 aqui ficou comigo durante o ano 1, então 10% de 1.000 é 100. Depois, durante o ano 2, o projeto ficou com esses 800, 10% de 800 é 80, durante o ano 3 ficou com 600, 10% é 60 e assim por diante. Então, essa é a série de EVA, né? 100, 120, 140, 160, 180. Repara que o projeto morre ao final do 5º ano, ou seja, aí eu não tenho mais nenhum ativo e também não tenho nenhum passivo, né? O valor presente dessa série de EVA, com 10% de taxa, é de 516. Então, interessante que a série de EVA também tem um valor presente igual ao VPL. Né? Só que o EVA é lucro, ou seja, ele é calculado em regime de competência do exercício.
né? Enquanto que o VPL é calculado em regime de competência de caixa, né? Mas a gente nota, então, que o EVA é exatamente o VPL. Né? Isso é um conforto extraordinário, porque já há muito tempo, isso antes, inclusive, da década de 90, se tinha que o VPL era o principal indicador financeiro a ser utilizado para comparar alternativas de investimento dentro da empresa, né? Então, em regime de fluxo de caixa, calculava-se o VPL, né? E comparava as alternativas. Eu vou selecionar aquela alternativa que me leva ao maior VPL, não a maior taxa interna de retorno, não a maior taxa interna de retorno, né? Isso eu posso explicar numa outra oportunidade, mas não se usa taxa interna de retorno para comparar alternativas de investimento. Não se usa, é errado usar. Eu não posso selecionar aquela alternativa que apresenta a maior taxa interna de retorno. Não posso usar. Posso usar, sim, a alternativa que apresenta o maior VPL ou a alternativa que apresenta a melhor série de EVA. E a melhor série de EVA é aquela cujo valor presente da série é o máximo. Então, as principais conclusões aqui: as decisões empresariais devem ser orientadas, né, devem ter como objetivo a maximização do valor de mercado da empresa ou a maximização da riqueza do acionista. Um indicador dessa eficácia econômica, né, da gestão é o MVA, né, só que ele é exógeno, né, ele é externo. Então, ele tem variáveis econômicas que estão fora do alcance dos gestores, né? Tem influência de variáveis econômicas que estão fora do alcance dos gestores. Já o EVA é um indicador interno, também de eficácia econômica das decisões empresariais, e ele apresenta a maior correlação estatística com o MVA. Quer dizer, é o melhor espelho interno para o MVA. O EVA é um indicador calculado no regime de competência do exercício, não em regime de competência de caixa, né? O valor presente de uma série de EVA é igual ao valor presente líquido obtido em regime de competência de caixa, ou seja, EVA é VPL. Então, com isso, a gente conclui a apresentação desses dois conceitos, né, e principalmente do conceito de EVA, que a gente usa muito nas análises de reforma da lavoura de cana.